Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos aqui uma temática um bocadinho diferente daquilo que eu tenho trazido nos últimos tempos. Vocês sabem que o meu marido, o Bruno, ele leva almoço de casa. Eu refiro isso muitas vezes porque é um ponto muito importante no meu planeamento de refeições semanal e também das compras. Ele leva realmente tudo de casa para os lanches e para o almoço. Como ele leva marmita, muitas vezes acabam por me pedir sugestões de marmitas. Eu, por acaso, de inverno era para gravar um vídeo do mesmo género com as sugestões e depois acabei por não gravar, mas agora de verão achei que era uma boa sugestão. Não só para marmitas, aquilo que eu vos trago neste vídeo serve também para almoços e jantares em casa, coisas mais frescas e mais leves, até para piqueniques. Então, eles na empresa têm micro-ondas, têm vários até, como eles só têm 1 hora de almoço, têm realmente vários micro-ondas para poderem aquecer a comida e ser mais rápido, não é? Não estarem uns à espera dos outros, mas a verdade é que de inverno o Bruno leva sempre comida para aquecer, mas quando começa a aquecer muito tempo, e ele trabalha em Braga é uma cidade bastante quente, e ele gosta mais de levar coisas mais frescas e que não necessite de aquecer. Então, o foco do meu vídeo de marmitas, não é? Das minhas sugestões de marmitas, são exatamente esse tipo de refeições que ele gosta de levar. Eu tenho tentado fazer umas coisas diferentes e tenho experimentado fazer umas coisas diferentes para ver do lado dele também o feedback, até para vos trazer. Para tentar perceber como é que as coisas ficam sem ser aquecidas, se estão boas. Então tudo aquilo que eu vos trago hoje, as 5 sugestões de marmitas que eu vos trago hoje, foram um sucesso. Todas elas ele gosta bastante e já repeti a maior parte delas, então como foram um sucesso eu também achei por bem trazer-vos estas sugestões. Então no vídeo de hoje temos 5 marmitas, 5 sugestões de marmitas frias, que não precisam ser aquecidas, que são ótimas para levar para o trabalho, mas também para almoços ou jantares mais leves ou até mesmo para um piquenique, uma ida à praia. Enfim, estamos aqui já em finaizinhos de junho, então acho que estas coisas também já começam a saber muito bem. Para a primeira sugestão eu vou fazer aqui uma espécie de tortilha, omelete, enfim, não sei muito bem como chamar a isto. Mas então, eu comecei por aquecer a frigideira com um bocadinho de azeite que eu coloquei com o spray para ser mais fácil, pus um ovo batido que temperei com sal e com pimenta e enquanto o ovo ainda está assim meio cru, coloquei uma tortilha de trigo. Depois virei com muito cuidado e deixei a tortilha também cozinhar ali 1 minutinho, só para não ficar assim com aquele aspecto cru, e retirei, deixei arrefecer completamente antes de rechear. Para rechear, é assim, depois vocês podem usar aqui aquilo que vocês mais gostarem. Eu gosto de cortar assim uma espécie de raio da minha tortilha omelete, e depois vou colocando o recheio em cada quarto, ou seja, pus numa parte alface, noutra parte coloquei rodelas de tomate, depois pus também fatias de peito de frango e no último vídeo aqui do canal eu mostrei-vos como é que eu fiz este peito de frango fatiado na air fryer. É só cozinhá-lo na air fryer com os temperos que mais gostamos, deixá-lo arrefecer completamente no frigorífico porque fica muito mais fácil de fatiar e depois dá para usar em várias coisas, como esta espécie de sundae com tortilha e omelete. Depois eu fechei para ficar assim um triângulozinho e repeti na outra a mesma coisa, fiz exatamente igual, por isso é que até acelerei aqui um bocadinho a imagem. Mas vocês podem usar o que quiserem, podem usar atum, podem usar sobras de carne assada, de peru, de fiambre, podem usar queijo, outros queijos. Eu usei fatiado, mas pode ser também mussarela fresca, enfim, o que vocês mais gostarem. Depois é só pôr numa caixinha e está pronto a comer. A segunda sugestão é uma salada de massa, que é uma coisa que aqui em casa também é muito apreciada. Eu cozinhei a massa em água temperada com sal, super normal, depois escorri e juntei um fio de azeite só para ela não colar. Coloquei sobras de frango assado e uma coisa que eu reparei é que eu usei frango nestas marmitas todas, mas vocês podem fazer substituições, como é óbvio. Mas eu coloquei realmente sobras de frango assado em cubinhos e coloquei
rúcula fresca que eu comprei na feira, que lavei muito bem, e depois eu misturei assim de forma a partir um bocadinho a rúcula, porque ela estava super fresquinha e crocante, então eu quis parti-la ligeiramente. Fui misturando muito bem junto com o frango e com a massa. É uma salada que o Bruno adora e eu também, sou sincera, gosto mesmo muito desta salada com rúcula. Depois, eu gosto muito de lascas de queijo parmesão ou de grana padano, mas não gosto nada daquelas que se compra já as lascas. Acho que são muito grossas e são muito esquisitas. Então eu prefiro comprar o triângulo e depois com o descascador eu faço as minhas próprias lascas. Então foi isso que eu acrescentei nesta salada, umas lascazinhas de queijo grana padano, que fica sempre muito bem com massa e com frango e com rúcula. E depois coloquei um frasquinho de molho. O molho é basicamente umas pedrinhas de sal, pimenta, azeite e vinagre, a coisa mais básica de todas. E eu coloco logo ali pertinho da salada, que é para não esquecer, porque senão pode ficar no frigorífico esquecido. E pronto, foi mais uma marmita que o Bruno adorou, porque é muito bom. Saladas é uma coisa que nós gostamos bastante e o meu marido, então, nem vos sei explicar, ele é capaz de comer uma peça enorme de salada a cada refeição. Então, volta e meia, eu faço uma salada de alface, de pepino, coloco também uns tomates, por exemplo, tomate cereja, e depois eu vou variando, às vezes coloco também rabanetes laminados, o ovo cozido, que é uma coisa que vocês também podem usar bastante nestas marmitas, porque é uma proteína muito boa e que quase toda a gente gosta. Então eu coloco assim essas coisas. Nesta salada em particular, eu decidi usar mini mussarelas que comprei na Mercadona. Cortei-as a meio, simplesmente para ficar, acho que ficava melhor assim cortadinhas a meio. Então foi alface, pepino, tomate de cereja, as mini mussarelas e, claro, o molhinho tinha que ser, não é? Não me esquecer, porque senão a salada fica sem piada absolutamente nenhuma. Nesta marmita, o que eu juntei, mas foi à parte, foram 2 folhados de frango que eu vos mostrei como é que fiz também no último vídeo. Então, se vocês não viram, vão lá ver, porque estes folhados ficaram deliciosos e são ótimos assim para levar em marmitas, para piqueniques ou mesmo para comer em casa. São muito bons, frios ou aquecidos. Podem aquecer no micro-ondas ou na air fryer, ficam muito, muito bons. Para a quarta marmita, eu vou fazer aqui uma espécie de uma tortilha espanhola de batata, só que eu vou fazê-la fininha para poder depois rechear e fechar. Então, comecei por aquecer a frigideira, não é? Com um sprayzinho de azeite e eu descasquei uma batata e cortei em rodelas finas, assim, convém que sejam fininhas, podem até usar a mandolina para ser mais fácil de cozinhar a batata, ela estava crua aqui. Então eu coloquei a batata, tapei e deixei-o num fogo assim médio baixo para a batata cozinhar com o vapor que vai criando e não queimar, não é? É importante. A meio da cozura, mais ou menos, eu temperei com sal e também com um pouquinho de... coloquei mais um bocadinho de spray de azeite, que achei que estava a ficar demasiado seco. Só pus sal, mas podem pôr pimenta também, só que eu depois pus pimenta nos ovos. Então, bati 2 ovos com um bocadinho de sal e um bocadinho de pimenta também. E também ervas, eu gosto muito. Podem usar só salsa, podem pôr também cebola picada, se vocês gostarem, enfim. Isso aí já fica muito ao gosto e ao critério de cada um. Quando as batatas ficaram cozinhadas, eu juntei realmente o ovo batido e cozinhei isto tal e qual como se fosse uma tortilha, só que lá está, ficou mais fininha. Depois eu retirei e deixei arrefecer completamente para colocar os recheios, porque senão a alface e o tomate acaba por ficar, se ainda estiver quente, acaba por ficar assim meio melosos. Então eu deixo arrefecer completamente e depois coloquei o recheio. Pus bastante alface, tomate, o tal peito de frango que eu fiz na air fryer, que é ótimo, fininho e faz assim umas sandes, umas marmitas muito boas. E eu já fiz isto também para comer em casa e sinceramente é uma das coisas que eu mais gosto, esta espécie de tortilha assim recheada, porque dá mesmo sustento, sabem? É muito boa, come-se muito bem fria ou quente. Se vocês acabarem de a fazer em casa, podem comê-la assim meia morninha, que fica ótimo.
mas é muito bom para levar realmente na marmita e é uma coisa que dá mesmo satisfação. Então achei que era uma boa sugestão para vos trazer esta espécie de tortilha recheada. E já sabem, nos recheios depois é darem largas à vossa imaginação, usarem o que quiserem e o que tiverem em casa também. Para finalizar, não podiam faltar aqui uns tacos de frango, lá está, porque eram sobras de frango assado que eu tinha neste dia. Então eu usei tortilhas de trigo, que estas comprei-as na Mercadona, às vezes eu faço em casa, mas desta vez com o calor eu sabia que se ia utilizar muito mais, então acabei por comprar algumas embalagens na Mercadona. Eu gosto de colocar um pouquinho de maionese, mas pode ser, por exemplo, queijo creme, se vocês não tiverem como manter a vossa marmita fria durante até à hora do almoço, não é? Podem utilizar queijo creme, por exemplo. Depois eu ponho alface, ponho cenoura ralada, couve roxa cortada em juliana e coloquei então um bocadinho de frango desfiado, que eu assei frango para o jantar. Sobrou e então transformei-o nos almoços diferentes e novos, com uma cara mais recente, não é? Fica logo diferente de comer o frango aquecido. E estes tacos é sempre uma coisa que nós gostamos. Depois, normalmente eu fecho com um palito e coloco um tomatinho de cereja, só que neste dia já tinham acabado, o meu tomate de cereja já tinha acabado. Mas eu tinha ovos de codorniz e então coloquei assim, achei que dava uma cara mais bonita. Havia mais algumas coisas que eu vos podia trazer, sinceramente estas foram assim as escolhas para o vídeo de hoje, mas se vocês quiserem um segundo vídeo também com mais 5 sugestões eu posso perfeitamente trazer-vos. Acreditem que de verão eu consigo fazer assim coisas diferentes, acho que mais diversificadas. De inverno as marmitas dele acabam por ser bastante repetitivas, ele gosta muito de arroz, meu marido é muito arrozeiro. Então as marmitas dele acabam muito por ser arroz com carne assada ou esparguete com frango, às vezes um peixe assado, por exemplo uns lombinhos de pescado assados na air fryer com umas batatinhas ou cenouras, com legumes, leva sempre muitos legumes nas marmitas, então de inverno acaba por ser assim realmente umas comidas mais desse género, mais tradicionais, e de verão é que damos assim um bocadinho mais de asas, não é? De abrimos mais a imaginação e ele leva assim umas coisas diferentes que eu sei que ele gosta bastante. Então se vocês também gostaram destas sugestões, digam-me nos comentários, eu posso realmente trazer um segundo vídeo com mais 5 sugestões de marmitas frias para o trabalho, para levarem para a escola, para a universidade, para férias, para o que vocês quiserem, mas eu acho que são umas boas sugestões. Então digam-me nos comentários o que é que vocês acharam também sobre este assunto. E eu vou-me despedir de vocês, espero que tenham gostado deste vídeo, que possam deixar ficar o vosso gosto, se puderem também deixar ficar o like, sabem que é muito importante para ajudar o canal a chegar a mais pessoas, não é? Para ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas, então eu conto com a vossa ajuda também desse lado e nós vemos no próximo vídeo. Até lá, um beijinho grande.